Paz seja convosco. Vamos hoje meditar a respeito de recomeço, assunto importante que temos na Palavra de Deus como base lá no livro de Esdras e de Neemias, quando o povo de Deus retornou do cativeiro, encontraram todas as coisas em ruínas, o que fora uma vez uma cidade, um templo, um altar, estava tudo derribado e precisavam recomeçar, ou reconstruir. Mas aconteceu o quê? Tendo eles começado a construir, fizeram uma parte do templo, por forças externas de inimigos, precisaram parar a obra. Ao parar, abandonaram literalmente o canteiro de obras, foram cada um cuidar dos seus afazeres, suas obras particulares, e por 16 anos, pelo menos, a construção ficou parada. Evidentemente que em 16 anos muitas coisas acontecem. E a experiência de recomeçar um projeto, um empreendimento ou um relacionamento não é certamente muito fácil, mas nós, humanos, sempre estamos dispostos a nos adaptar e é o que fazemos sim. Nesse tempo, quando estamos todos sofrendo com a pandemia, tanto se fala em recomeço, como será o recomeço, a retomada, como será o comércio, como será o trabalho, como como será a vida, enfim. Evidente que quando chegar exatamente o momento, o ser humano há de dar um jeito com a graça de Deus e tudo se estabelecerá. Mas nunca foi muito fácil recomeçar. Se por um lado há o entusiasmo de vamos fazer de novo, vamos nos lembrar o que foi feito, de pessoas, nesse caso específico que estamos estudando, a obra tinha parado 16 anos, então muita coisa aconteceu. Aqueles que trabalharam na obra estão 16 anos mais velhos agora. Algumas crianças, nesse tempo, no início lá da obra, têm pelo menos seus 20 anos agora. Serão os novos trabalhadores, certamente, desta nova etapa da construção. Então, há muita coisa acontecendo em Jerusalém, em Esdras capítulo 5, que é o nosso texto bíblico base para o estudo desta semana em nossa igreja. O verso primeiro lá do capítulo que eu citei diz: Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, também profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Os profetas de Deus que os ajudavam. Eu entendo que não só ajudaram falando, incentivando, dizendo palavras de motivação, de autoajuda ou coisas assim, mas ajudaram também, evidentemente, trabalhando. Eu posso ver isso acontecendo com esses homens de Deus, porque todo crente verdadeiro também é um grande entusiasta da obra e põe literalmente a mão na obra para ajudar quando necessário. Mas recomeçar, meus irmãos, não é fácil, eu sei que não é. 15, 16 anos atrás eles fracassaram, na verdade fracassaram, porque tinham autoridade, tinham autorização, melhor dizendo, da autoridade maior para construir, mas por uma pressão externa de alguns inimigos que não tinham motivo para isso, eles simplesmente abandonaram a obra e nem sequer resistiram às pressões externas. Pararam e cada um foi cuidar do seu próprio projeto. Foram, na verdade, construir suas próprias casas, porque, afinal de contas, eles também não tinham ainda onde morar, estão retomando tudo na nova vida que tem agora em Jerusalém pós-cativeiro. Foram 70 anos de cativeiro, muitos deles são anciãos, alguns nasceram no cativeiro, estão retornando e, portanto, para eles é tudo novo agora, na verdade. Mas a obra do templo, que é o foco dessa revista, desse estudo, dessa revista de escola dominical desta semana, retrata esse momento da retomada da construção. E tudo começou porque eles reconheceram que precisavam trabalhar. Na verdade, todo recomeço ou toda vitória, em qualquer sentido, vai sempre partir deste pressuposto. Primeiramente, eu reconheço que estou precisando daquilo que
preciso melhorar, reconhecer o estado em que eu estou, em que eu me encontro, ou que a obra que eu devia estar fazendo parou. Por que que parou? Por que parou? As razões, os motivos, o que levou ao desânimo, por que a obra está parada, se a obra é de Deus, se o templo lá no caso era um templo para a honra e glória de Deus, e por que parou? Se havia uma lei, uma autorização legal, uma lei que os autorizou a fazer a obra, se o próprio Deus está no negócio, com a mão dele abençoando, e por que parou? Foi a negligência do povo, como já vimos em aulas passadas. Mas agora, ajudados pela palavra profética de Zacarias e Ageu, eles então reconhecem que é hora de retomar. Precisaram de um incentivo, de um chacoalhão, alguns diriam, né, para que fossem despertados. E aplicando também para a nossa vida. Verdadeiramente a gente vai retomar alguma coisa, um relacionamento, uma obra que for abandonada, esquecida por algum tempo, se reconhecermos que é preciso fazer, que é necessário fazer, que a obra é importante, que não dá para ficar parado, que já parou por muito tempo, etc. Como virá isso hoje? Uma convicção interior, uma palavra de alguém, um incentivo externo ou a motivação interna mesmo. No caso deles, repito, foi a palavra do profeta, dos profetas que fizeram a visita ao governador Zorobabel e aos sacerdotes Josué. Eles disseram: gente, o templo está parado, vocês estão cuidando dos seus projetos particulares, esqueceram a casa de Deus, que para eles era muitíssimo importante, como a gente já viu em outro momento desse estudo, deste mesmo trimestre nosso. Então, eles, tocados por estas palavras, diz o nosso texto, o verso 2 que nós vemos aqui, que a casa de Deus que estava em Jerusalém foi retomada a construção. E o povo foi incentivado a retomar essa obra e fez isso com o coração verdadeiramente. Demorou ainda mais um tempo, mas eles reconstruíram e inauguraram no ano 516 a casa. Deus, como eu disse, então suscitou, Deus levantou esses profetas para incentivá-los à retomada da construção. Eu estava lembrando que Apocalipse 2:5 diz: lembra-te de onde caíste, volta a praticar as primeiras obras. Volte a praticar, quer dizer, retome do ponto em que você parou. Mas para que eu retome do ponto em que eu parei, é preciso, como eu disse, que eu reconheça que realmente eu parei, que eu errei, que eu não estou fazendo a mesma coisa, que eu preciso voltar. Essa passagem de Apocalipse foi uma carta que Jesus mandou a uma das igrejas lá do Apocalipse, que havia perdido ou abandonado seu primeiro amor, sua primeira devoção, seu primeiro entusiasmo, sua alegria em servir a Deus. Então, Jesus os incentiva, mais que o incentiva, Jesus os exorta, em termos muito incisivos, muito positivos, dizendo: volte a praticar as primeiras obras, ou seja, amar como amava antigamente, servir como servia, trabalhar como trabalhava também. Como nós temos esse roteiro de estudo, lá no tópico 2 desse nosso roteiro de estudo, que é a nossa revista da Escola Dominical, é ampliado um pouquinho mais a questão do ministério profético, uma prova de que era Deus realmente que estava os incentivando. Hoje em dia tem sido usado e abusado esse termo profeta, qualquer coisa eu te profetizo, etc. Mas não é banalizado dessa forma que nós vamos entender. Bíblia Sagrada é sagrada, ou seja, o ministério profético realmente era a voz de Deus para a humanidade, para os servos seus, e é o que acontece aqui. A revista vai trazer um pouco da manifestação sobrenatural no Antigo Testamento, citando os casos de Moisés, que teve a ação direta de Deus na sua vida. Deus o chamou através de uma sarça, de um milagre, sarça que ardia e não se consumia, e usou-o grandemente durante pelo menos 40 anos pelo deserto afora, enquanto conduzia o povo. É lembrado aqui o caso de Elias, que enfrentou muitas oposições, mas ficou firme com Deus e então venceu todas as batalhas que enfrentou. A manifestação sobrenatural
no Novo Testamento também é mencionado aqui, com algumas diferenças que serão ampliadas no próximo tópico, encerrando a lição. Quando o Espírito foi derramado em plenitude no dia do Pentecoste, com o derramamento do Espírito Santo vieram os dons espirituais. E dentre os dons espirituais, de 1 Coríntios 12, nós temos o dom da profecia, que é um tanto diferente do ministério profético do Antigo Testamento, que vemos aqui nesta revista. Porém, ninguém toma para si, né, o ministério profético, essa honra por si mesmo, dizendo, eu a partir de hoje vou ser profeta. Não. A partir de hoje, ou seja, vou estudar para ser profeta ou escola de profeta. Não há nada disso para o Novo Testamento. É um dom sobrenatural e ninguém toma para si esta honra, a não ser aquele que Deus chama para tal. O profeta da dispensação lá do Antigo Testamento diferenciava-se do profeta de hoje pelo fato de que eles se tornaram uma espécie de mediadores entre o povo e Deus. O povo consultava, há exemplos citados na Bíblia de anciãos consultando o profeta Ezequiel a respeito de assuntos políticos da nação. Os profetas eram conselheiro dos reis, por exemplo. Em 1 Samuel 9, nós encontramos o profeta Samuel sendo consultado a respeito de onde encontrar jumentas do meu pai. Não temos nada disso no Novo Testamento, mas lá no Antigo Testamento os profetas também faziam isso. Eram consultados, em outras palavras. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, verso 22 e 3, está registrado uma consulta sobre um doente. Vou ser curado, sairei deste leito, ficarei curado ou não? Foram consultar o profeta a respeito disso. Vemos então que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Eles o consultavam. Agora, no Novo Testamento é diferente. Como dissemos, entre os dons espirituais está o dom da profecia. Ter alguém o dom da profecia não significa que ele é profeta nos termos do Antigo Testamento. Este ministério de profeta é o ministério da palavra, do ensino da palavra, da comunicação da palavra, que vem sempre para exortar, consolar e edificar a vida dos crentes, daqueles que creem, naturalmente. Quando dizemos crente, é aquele que crê, porque quem não crê sequer vai ler a Bíblia ou ouvir um profeta. Então, é para quem crê. Mas a Bíblia chama Ágabo, por exemplo, de profeta. Existe, porém, uma diferença muito importante, que é uma espécie de chave do entendimento da diferença entre o ministério profético do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que é o seguinte: no Antigo Testamento os profetas eram consultados pelo povo, como dissemos, e transmitiam-lhe a resposta ou a vontade de Deus para as pessoas. Mas a Bíblia, em lugar nenhum no Novo Testamento, mostra alguém consultando um profeta a respeito de jumenta, de o que fazer, de viajar, se vai casar com fulano ou deixar de casar, ou o quê. Não, a profecia no Novo Testamento não tem essa função diretiva e nem governativa. Ela tem, como dissemos, função de consolar, exortar e edificar. Eu vejo também o sentido de revelar, sim, coisas do futuro, né? Alguma coisa como Ágabo mesmo revelou, que haveria uma seca, que Paulo seria preso em Jerusalém, mas não deu direção a Paulo dizendo faça isso, não vá a Jerusalém, ou deixe de ir, ou vá mesmo assim. Não, ele apenas disse o que iria acontecer. No Novo Testamento, Novo Pacto, todos temos acesso a Deus, não precisamos de um mediador, um profeta mediador. Jesus Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens para a nova dispensação. Então, se você tem essa dificuldade, ou precisa de uma direção, não consulte alguém, consulte a Bíblia Sagrada, ore a Deus, busque a Deus, temos acesso livre ao Pai. Não precisamos realmente de mediadores humanos, mesmo os profetas, por mais consagrados que sejam, mesmo aqueles que têm dons espirituais, são grandemente usados por Deus. Nosso tema, então, geral desta semana é recomeço. Não é fácil recomeçar, é retomar
aquilo que foi deixado para trás, aquilo que foi abandonado por algum motivo, por pressões, por dores, por incapacidades ou falta de talento, não sei. Mas é hora de recomeçar. E se você hoje está precisando, ou Deus está falando contigo para retomar alguma coisa, peça a Deus sabedoria, como diz Tiago, e Ele vai te orientar como, onde e quando começar. Eu sei que o tempo é agora. O povo do tempo do Zorobabel, inclusive através do Egeu, eles foram exortados, dizendo, não, ainda não é o tempo de retomar, ainda não é o tempo de começar a obra. Mas Deus disse, agora é o tempo, agora é o tempo. Voltem à obra, peguem as ferramentas, limpem o canteiro de obras, preparem tudo, vamos recomeçar. E se você precisa disso, tome para você esta lição hoje. É tempo de começar ou de recomeçar o que você um dia desses deixou parado por aí. Tá? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, a ti e a sua família. Amém.